Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênios, seção 19, o versículo 4 e o versículo 5. Só 2 versículos hoje. Amanhã a gente vai estudar 6 versículos, tá bom? Que é um aprendizado doutrinário muito importante para nós. Nesses 2 versículos até dá uma introdução sobre essa parte aqui, tá bom? Então vamos lá, vou mandar um forte abraço aqui para o Júlio César de Souza Barros. Ele compartilhou aqui no canal Bom Dia a Todos, e que essa escritura, né, de Doutrina e Convênio 19 ajudou ele muito quando ele foi batizado a entender sobre Jesus Cristo, sobre o sacrifício que Jesus Cristo fez. E aí ele agradece a mensagem aqui e fala até amanhã, né? Então, gratidão pela sua mensagem. Vamos lá aqui, então, Doutrina e Convênio, seção 19, versículo 4 e o versículo 5. O versículo 4 diz o seguinte: certamente todo homem deve arrepender-se ou sofrer, pois eu, Deus, sou infinito. Aqui, essa parte, né, que Deus fala, eu sou infinito, já é um título de Cristo, tá bom? Ele é infinito. E isso é muito importante para a mensagem de amanhã. A gente vai entender melhor. E quando o Senhor fala castigo infinito, significa castigo de Deus, tá bom? Dado por Deus. Não significa que o castigo é infinito no sentido de que vai durar para sempre, tá bom? Vai ter um fim, né? Quando as pessoas pagarem pelos seus erros, né? Pagarem assim, Cristo que pagou pelos nossos erros, né? Mas a pessoa ser lançada, né, num tormento, aquele tormento vai fazer com que a pessoa volte atrás, tá bom? É como se fosse o cantinho da disciplina, né? A pessoa vai e se educa sobre isso, ela muda, então ela pode sair daquele tormento infinito ali, tá bom? Então vamos lá aqui. Aqui então já é uma introdução a respeito da mensagem de amanhã, do versículo 6 ao 12, que nós vamos estudar amanhã. Então aqui ele fala que todo homem deve arrepender-se ou sofrer. Aqui é muito importante porque essa revelação foi dada a Martin Harris, e Martin Harris, ele se punia, ficava muito pesaroso por conta dele ter perdido as 116 páginas, tá bom? E a palavra arrependimento aqui significa mudar, ou seja, todas as pessoas ou mudam ou terão que sofrer. E nós podemos mudar por conta da expiação de Jesus Cristo, por causa do sacrifício que ele fez por nós, por causa que ele pagou pelos nossos erros, nós podemos mudar, né? Então, o arrependimento aqui significa essa mudança. Por exemplo, né, essa revelação dada aqui a Martin Harris. Ele perdeu as 116 páginas e agora Deus está dando a oportunidade dele mudar. Agora ele pode fazer o contrário, contribuir com a obra para que o livro de Mórmon possa ser impresso, tá bom? Para publicar ali o livro de Mórmon. Então veja que ele pode mudar e é isso que o Senhor está falando. E também o Senhor está falando, vai mostrar nessa revelação que não é para ele ficar nesse tormento infinito, mas saber que tem um fim, que Cristo pagou pelos pecados. Olha só o que o presidente Nelson falou nessa última conferência agora, né, de outubro de 2024, o último discurso, né, foi o do presidente Nelson, e ele falou justamente disso, de pessoas que ficam sofrendo por não entenderem a capacidade da expiação de Jesus Cristo. Eu vou ler lá. Tá aqui, ó, Conferência Geral de Outubro de 2024. O tema do discurso foi: o Senhor Jesus Cristo voltará. O presidente Russell M. Nelson, o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ele falou o seguinte no discurso, né? Não há limite para a capacidade que o Salvador tem para ajudá-los. Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu exorto a devotarem tempo, todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar a sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Então, essa semana, com o estudo aqui da sessão 19, a gente vai estar cumprindo essa designação do presidente Nelson, que toda semana nós devemos estudar, devotar tempo para aprender sobre a expiação de Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque quanto mais eu sei sobre a expiação de Jesus Cristo, mais eu vou me sentir grato pelo que ele fez. E isso vai melhorar todos os aspectos da minha vida.
como eu trato o meu próximo, o meu cônjuge, minha família, as outras pessoas, e como eu sirvo a Deus por meio da igreja chamado. Isso vai fazer com que eu sirva com mais força, com mais dedicação, tá bom? Então é importante estudar todas as semanas, como o presidente Nelson colocou aqui. Toda vez o presidente Nelson traz um desafio, mas dessa vez ele trouxe um desafio que é para o resto de nossa vida, conforme ele falou aqui, tá bom? Então vou repetir, ó. Ele fala aqui, ó. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar a sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Meu coração dói por aqueles que estão atolados em pecados e não sabem como escapar. Choro por aqueles que sofrem espiritualmente ou carregam sozinho fardos pesados, porque não compreendem que Jesus Cristo fez por eles. Então, a falta de conhecimento do que Jesus Cristo fez por nós faz com que nós carregamos fardos pesados, pecados. Né? E Cristo já pagou pelos nossos pecados. A gente precisa mudar, se arrepender, tá bom? Entregar na mão de Deus. E aí eu lembrei aqui de Mateus, né, capítulo 11, o convite do Salvador, a partir do versículo 28, Mateus 11, 28 em diante. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa palavra jugo aqui também serve para boi, né? Aquela madeira que vai aqui na parte do pescoço do boi, que empaleira com outro boi, né? Para que os dois possam fazer força junto e carregar mais carga, mais força ali, o arar, a terra, tá bom? Então isso é o jugo. Quando o Senhor convida aqui a tomar sobre vós o meu jugo, significa andar lado a lado com o Senhor. E mesmo que minhas forças sejam fracas, a força do Salvador é imensa, é imensurável, é incalculável. Então, com Ele, nós podemos vencer todos os desafios, tá bom? Inclusive, essas dores que vêm sobre nós aqui. Vamos lá. Vamos ler agora o versículo 5, Doutrina e Convênios, seção 19, versículo 5. Diz assim: Portanto, não revogarei os julgamentos que pronunciei, mas sobrevirão desgraças, prantos, lamentações, ranger de dentes, sim, aqueles que se achem à minha esquerda, né? Bom, então a primeira coisa, o Senhor fala que ele não vai revogar o julgamento. Como que nós podemos escapar do julgamento, então, né? É simplesmente mudando, arrependendo-se. Esse já é o meio de nós escaparmos, né, das consequências aí do pecado. Bom, porque Cristo sofreu por nós. Então, o que eu tenho que fazer é andar com Cristo, mudar minha vida. Esse é o sentido. Aqui também ele fala que os que estão à esquerda dele vão ranger os dentes, é lamentação, tormento. Esse aqui, esse tipo, né, essa figura de linguagem demonstra pessoas que não vão receber a salvação em grau nenhum, os filhos da perdição, é o ranger de dentes, né? Significa estar com raiva mesmo, tá bom? Sobre essa parte, né, de estar às esquerdas, eu lembrei aqui rapidinho, né, compartilhar com vocês a parábola, né, que Jesus Cristo fala dos bodes e das ovelhas, tá bom? Ou seja, as ovelhas e os bodes. Se encontra lá em Mateus 25, versículo 31 em diante. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então, aqui está falando da vinda de Cristo, ele vai se assentar no trono e fazer uma separação entre as nações. Aqui, pouco importa, né, se você está numa nação iníqua ou numa nação muito justa, porque o julgamento vai ser individual. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então, o Senhor vai falar as características do bode, que é desobediência. O Senhor vai separar aqueles que são desobedientes e vai separar aqueles que obedecem ao Senhor, que guardam os mandamentos, que se esforçam ali para viver o evangelho, que não prejudica ninguém. Então, continuando aqui, o versículo 31, descrevendo, né, a segunda vinda ali. Vamos para o versículo 34.
Então a gente viu que vai haver dois grupos, os salvos e os não salvos. Versículo 34. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Então ele tá se referindo às ovelhas aqui, que são obedientes. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele fala das características da ovelha, daquele que se preocupa e quer ajudar o próximo. Ele diz aqui, porque tive fome e deste-me de beber. É aí que o meu alarme tocou aqui. Acho que não atrapalhou a gravação, não. Vamos lá. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e vestiste-me. Estive na prisão e foste viver. Então os justos responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos-te, ou nu e vestimos-te? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, aqui vai de encontro, né, com o que o rei Benjamim falou. Quando estamos a serviço de nosso próximo, estamos a serviço de nosso Deus. Então, alimentar os famintos, ajudar os necessitados, cobrir os nus, tudo isso é um serviço a Deus. Esses são os que obedecem, que fazem o bem. Deus ensina a fazer o bem ao próximo. Então é isso que significa. Essas são as características aqui das ovelhas que vão estar à direita de Deus. E aí então ele vai falar aqui sobre a característica, né, dos bodes, né? Vamos lá, versículo 41 aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que é os bodes, os desobedientes, né? Apartai-vos de mim, malditos, porque para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então vê aqui que a esquerda, né, significa realmente trevas exteriores, né? Aquele que não vai ter a salvação aqui. Porque tive fome, ele fala da característica dos bodes aqui, dos desobedientes. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estava nu e não vestiste-me, enfermo e na prisão e não me visitaste. E então também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá o rei, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste, a mim não o fizeste. Tá bom? Então irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui ele separa dois grupos. Então o grupo da direita, as ovelhas, são todos que vão receber graus de glória. O reino celestial, terrestrial, celestial, todos esses se encontram à direita de Deus. E a esquerda aqui seria as trevas exteriores, tá bom? Que ele está mencionando aqui. Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, tá bom? Acho que dá tempo de eu ler aqui, ó, Atos. Atos é bem especial também. Atos capítulo 9, que é a conversão de Paulo, né? Porque a gente está aqui falando dos bodes, das ovelhas, mas a gente não está aqui como juiz. Eu não posso dizer quem é o bode na ala, se eu sou bode. Se for para mim ver eu mesmo, aí eu tenho que ver, né? Eu estou sendo mais ovelha hoje ou mais bode? Eu estou sendo mais obediente a Deus ou não? Aí sim, mas não é para a gente julgar as pessoas. Esse aqui é bode, esse aqui é ovelha. Não é isso que funciona, tá bom? E uma pessoa que tem a característica de bode, ele pode mudar, porque a mensagem é de arrependimento. Aqui então, falando em Atos capítulo 9, versículo 4 aqui em diante, na conversão de Paulo, ele indo para Damasco justamente para perseguir os membros da igreja, ele viu uma luz, né? E ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou ler do Atos 9, do versículo 4 em diante aqui. E ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora veja que interessante, né? Paulo, ele está indo perseguir quem?
os cristãos, aqueles que eram batizados, né? Aqueles que faziam parte da igreja de Cristo. E quando Cristo aparece para ele, Cristo fala, por que me persegues? E Paulo nem conhece a Cristo, ele fala, quem és tu, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Na verdade, Paulo ele não estava perseguindo a Cristo, ele estava perseguindo os cristãos. Mas veja como Cristo ele toma para o lado pessoal. Se você está perseguindo os filhos de Cristo, aqueles que são batizados, é como se você estivesse perseguindo a Cristo. Então Cristo fala, eu sou Cristo, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então quando também, assim como nós fazemos o bem às pessoas, né? É como se nós estivéssemos ajudando o próprio Deus, abençoando a Deus, né? Também, quando nós perseguimos as pessoas, no caso Paulo aqui, quando ele perseguiu o cristão, ele estava indo perseguindo a Cristo, tá bom? Mas ele muda, né? A gente conhece aqui a situação dele, a partir desse momento aqui, há uma mudança, né, na vida dele, tá bom? Então, a mensagem de hoje eu compartilho essa parte, né, que fala sobre arrependimento, sobre mudança para não sofrer. E essa mudança é um processo. Por exemplo, conforme Jesus Cristo foi declarando aqui sobre as ovelhas, é fazer o bem aos outros. Então, é um processo que eu tenho que me envolver. Como é que eu sei se eu sou ovelha? Eu estou ajudando o próximo? Eu estou fazendo o bem ao próximo? Então, é isso, né? E aqui, então, na sessão 19, a gente vai ver que Martin Harris ele vai ter essa oportunidade de agora fazer o bem. Ele perdeu as 116 páginas, mas agora ele vai fazer o bem. Ele vai entregar livremente, né, a fazenda dele para a publicação do livro de Mórmon, tá bom? Algo muito nobre aí da parte dele. Então, é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.